O Salmo 23, versos 1 ao 4, tem algo surpreendente e eu te revelarei neste vídeo. Este salmo é um dos mais conhecidos e amados textos da Bíblia. Nele, o salmista expressa sua confiança e dependência de Deus de uma maneira poética e profunda. No verso 1, ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa afirmação revela a convicção do salmista de que Deus é o seu guia e provedor constante, suprindo todas as suas necessidades. No segundo verso, a provisão e o cuidado de Deus são descritos de uma maneira tranquila e serena. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem retrata a paz e a segurança que encontramos ao confiar em Deus como nosso pastor. No terceiro verso, o salmista traz uma reflexão sobre o renovo espiritual. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele reconhece que é Deus quem renova a sua alma e o conduz no caminho da retidão, revelando um relacionamento íntimo com o Criador. No quarto verso, o salmista expressa coragem diante das adversidades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista deixa claro neste texto que, mesmo diante das situações mais difíceis, ele confia na presença protetora de Deus. E para uma melhor compreensão, eu quero destacar o verso 4 dessa passagem bíblica. Qual o significado de o vale da sombra da morte? O que realmente o salmista quis dizer? Mencionarei duas interpretações desse texto para você entender o quão grande é a misericórdia de Deus por nós. A primeira interpretação é que vale da sombra da morte significa uma situação perigosa, representada por um vale sombrio e ameaçador. O salmista aplica essa expressão quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A palavra vale aqui traduz um termo hebraico que indica uma grande depressão no solo, um desfiladeiro. Já o complemento desta expressão, sombra da morte, aparece algumas vezes em outros textos do Antigo Testamento, e o seu significado literal de fato é sombra da morte, ou sombra mortal, descrevendo assim a ideia de um lugar com seus perigos mortais. Na segunda interpretação, os comentaristas se divergem quanto à opinião de qual o sentido que o salmista tinha em mente quando aplicou a expressão vale da sombra da morte. Alguns sugerem que a ideia de morte é predominante, mas outros defendem que a expressão do salmista também pode designar crises e dificuldades, como também as circunstâncias diárias, que são sempre imprevisíveis. Neste sentido, o vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil na vida do homem que lhe causa grande temor, inclusive a morte. Pode ser uma enfermidade cruel, uma crise financeira, emocional, um problema conjugal e tantas outras coisas. Perceba que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Com isso, ele está declarando que a ovelha do bom pastor não está imune das aflições desta vida e coloca o vale da sombra da morte como uma possibilidade tão real quanto os pastos verdejantes. Quando ele inicia o salmo declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, depois ele diz que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes e o leva para junto das águas de descanso.
Na sequência, ainda diz que o Senhor restaura a sua alma e o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Todas essas afirmações empregam de forma figurada os cuidados do bom pastor por suas ovelhas. Então, ao falar sobre o vale da sombra da morte, o salmista mantém esse mesmo propósito de cuidado, revelando que da mesma forma que as ovelhas descansam em pastos verdejantes e caminham por trilhas em terrenos planos e confortáveis, muitas vezes elas também precisam passar por caminhos difíceis, terrenos acidentados e vales ameaçadores, onde há covas escuras que escondem animais selvagens e perigosos. Portanto, ele afirma: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Concluo dizendo que a afirmação, porque tu estás comigo, revela a convicção do salmista de que a presença de Deus é suficiente para afastar o medo e trazer consolo e esperança. Essa confiança inabalável na companhia divina nos convida a refletir sobre nossa própria fé e dependência no Criador, em todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo quando as situações ameaçadoras se manifestam como um vale da sombra da morte, podemos descansar nos cuidados do bom pastor, porque ele sempre está conosco. Entenda isto: o Senhor está contigo. Você não está só nesta luta. Você não está só nesta batalha. Louvado seja o Senhor que nos alcança com a sua bondade e misericórdia. Te desejo sucesso e um forte abraço. E se puder, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus.